saber, Marciele, o que você acha das dietas da moda? Então realmente, né, o que a gente percebe? Que em muitos momentos as pessoas, elas querem um atalho, né? Então levam meses, anos para ganhar peso. Esse ganho de peso, ele pode ter diversas causas, né? Então, causas metabólicas, hábitos alimentares, sedentarismo, muitos erros alimentares também, e por isso tem gente que acaba querendo pegar um atalho, né? E aí, de certa forma, hoje nós temos diversos meios, né, das dietas chegarem até a gente, né? Então, revistas, internet, blogs, né? O Instagram mesmo, né? Tem muito conteúdo bacana, mas a gente acaba tendo, né, um bombardeio de informação muito alto também. E, infelizmente, muitas pessoas até acabam se colocando em risco quando optam por fazer uma dieta muito restritiva, uma dieta que não foi feita para você, que não leva as suas individualidades em consideração, não leva o teu biotipo, né, o teu corpo, porque normalmente quando uma pessoa vai procurar um profissional para fazer um acompanhamento, ela não tem só a questão de emagrecimento. Talvez ela tenha o intestino preso, talvez ela tenha algum exame de sangue alterado, né? Talvez ela tenha ali até mesmo uma compulsão alimentar, né? Alguma outra coisa que precisa ser tratada, talvez ela precise de uma suplementação. Então é aquilo, essas dietas, elas acabam restringindo grupos que são muito importantes. Principalmente o que a gente chama de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Claro que nós temos os carboidratos bons, os que não são tão bons assim, as gorduras boas, as que também não são tão boas, mas a maior parte dessas dietas, elas acabam restringindo, né, muito esses alimentos, ela acaba tendo uma restrição calórica muito alta, né? E o que a gente percebe? A pessoa até perde peso na balança, mas nem sempre ela vai, de certa forma, ter um resultado que ela vai sustentar com o passar do tempo. Olha só, que interessante. Então, o que é, Marciele, emagrecer de fato? Então, realmente, eu falo que o emagrecimento, ele só acontece quando nós perdemos gordura e não quando nós perdemos peso. Porque quando você perde peso na balança, você está perdendo água, você pode perder, né, gordura, obviamente, né? Essa é a meta. Mas tem pessoas que, por exemplo, fazem lá a dieta super restritiva e talvez estão perdendo massa muscular, né? Aí não é um resultado bom, né? Você perder um peso rápido, né? Essas dietas muito malucas, então, por exemplo, dieta da proteína por muito tempo foi assim a sensação do momento, né? E eu recebia muitas pessoas assim no consultório que diziam: ah, mas eu fiz a dieta da proteína, eliminei 7 quilos em um mês. Mas de repente você vê que na prática, de certa forma, ela não emagreceu, porque ela perdeu água, ela perdeu músculo, e isso fez com que talvez o metabolismo ficasse até mais lento. E aí tem aquilo que a gente chama de efeito rebote, né? A pessoa perde, mas de repente ela pode recuperar rapidamente. Esse eu conheço, Porque muita gente conhece, né? E aí me conta um pouquinho, Marciele, algo que está muito na moda hoje é o jejum intermitente, né? O que você acha disso? Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional, né? Ele não é apenas uma dieta, tá? O jejum intermitente, ele passa a ser, ele tem um efeito terapêutico no organismo, tá? Então, quando a gente pensa assim em desintoxicação, em melhora de processo inflamatório, então tem pessoas que sofrem de artrite, artrose, fibromialgia, doenças gástricas, doenças intestinais, aí o jejum, ele é interessante, né? Por quê? Como que a gente faz o jejum? O jejum, ele tem vários protocolos, mas como o próprio nome diz, né, você tem que fazer uma abstinência de alimento, tá? Então, o principal objetivo do jejum intermitente é colocar o aparelho digestivo em repouso. Então, por exemplo, se você vamos pensar assim, que se a gente tem um jantar lá, nossa última refeição é até 7, 8 da noite, e você só vai se alimentar novamente às 7, 8 da manhã, você tem ali um intervalo de pelo menos 12 horas sem alimentação. Então, isso já é um ciclo de jejum intermitente que naturalmente a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Se nós formos pensar assim nas gerações passadas, as pessoas eram acostumadas a jantar cedo, a dormir cedo, né? E se alimentar de uma forma, né,
correta, com alimentos que eram mais saudáveis, né? Não tinha tanta oferta aí no supermercado, e isso fazia com que naturalmente você fizesse um ciclo de jejum. Agora, existem pessoas, por exemplo, que querem usar o jejum como uma estratégia aplicada ao emagrecimento, tá? E aí seria interessante a gente, né, fazer um acompanhamento profissional, então fazer o acompanhamento com um profissional nutricionista, né? Porque assim, não adianta a gente só ter abstinência da alimentação, a gente precisa garantir que na janela da alimentação, ou seja, no período que a pessoa vai se alimentar, ela precisa se alimentar de forma correta, com equilíbrio nutricional, né? Sem nenhuma falta, sem nenhuma carência nutricional e fazendo boas escolhas. Porque assim, é muito comum as pessoas acharem assim, não, eu vou fazer o jejum, vou pular a refeição, vou ficar o tempo todo sem comer, e daí quando eu vou comer, eu posso comer o que eu quiser, porque eu tô com crédito, né? Ah, não pode? E não é bem assim. Não pode não. Né? Isso é um erro muito comum, né? Na prática acontece muito, as pessoas acharem, não, é só fechar a boca, vou pular a refeição e tá tudo certo. Não pode então, ser assim. não é certo realmente a gente pular a refeição ou até às vezes parar de comer, né? E achando que depois pode comer mais. E por favor, não façam isso para tirar fotos. Olha, gente, quantas pessoas marcam ensaio, para de comer, simplesmente passa mal por causa disso. Fique tranquilo, a gente aqui trata as fotos, não tem terror, não tem susto, né? Fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Agora, se quiser levar isso para a vida toda, né? É muito bom, sair bem nas fotos para sempre. Aí é bom se consultar, né? Com especialista. Mas daí, Marcela, então, quanto mais a gente se restringe, mais acumula gordura? É isso? Então, teoricamente, assim, se a gente for pensar em matemática, né? Se a gente tem o objetivo do emagrecimento, então, teoricamente, é simples. Se você quer emagrecer, você precisa gastar mais energia do que você está consumindo, né? Mas claro que a gente precisa garantir uma boa qualidade da alimentação. Então, por isso que o acompanhamento profissional ele é importante, porque ele vai, de certa forma, direcionar, né, o que você tem que comer e a quantidade que você tem que comer. Porque também tem isso, né? Não é porque a gente está comendo alimentos saudáveis que a gente vai comer sem critério, não seguindo nenhuma recomendação em termos de quantidade. É importante ter uma referência, né? Mas na prática, o que a gente observa? As pessoas que estão acostumadas e que começam a fazer dieta por conta própria, dietas radicais demais, essas dietas muito restritivas, é aquele típico caso, né? Daquelas pessoas que a gente diz que começam a engordar até comendo alface, né? Por quê? Porque a pessoa está tão restrita e o nosso dia a dia, né? A gente precisa de energia, a gente precisa de disposição. Se você vai fazer uma atividade física, você precisa ter nutrientes, você precisa ter substrato energético para poder render durante o exercício físico. Então, pensa assim, se eu estou restringindo, se eu estou comendo menos, ou se eu tô comendo nada, tô poupando, né? Tô fechando a boca e tô ali no meu dia a dia fazendo várias coisas, fazendo atividade física, a gente vai precisar tirar, né, a energia de algum lugar. E aí a gente começa a tirar da onde? Da reserva muscular, né? E o músculo, ele é bem importante, né? Cuidar da nossa parte muscular é fundamental. Por quê? Porque o músculo é que garante que o nosso corpo queime mais energia, queime mais calorias, mesmo nas atividades de repouso, tá? Por isso que hoje fala-se tanto da importância de fazer musculação para preservar a massa muscular, né? Inclusive, então, a no... pessoa fecha a boca, pensa que está abafando, mas na verdade está se sabotando de todos os jeitos possíveis. Está se sabotando de todos os jeitos, né? Então, o que acontece? A pessoa fechou a boca, né? Claro, né? Se você está comendo muito e de repente você para de comer, você está fazendo uma restrição calórica, você vai baixar teu peso, né? Mas aí pensa, de repente você continua com essa restrição. Aí tem uma festinha, tem final de semana, né? O que a gente percebe muito na prática? Tem formatura. Então começa, né? Quer caber no vestido. Vai casar, né? As noivas fazem muito dessas loucuras. Então quer caber no vestido, né? Começa a fazer uma dieta. Vai fazer ensaio. Vai fazer ensaio fotográfico, exatamente, né? Vocês devem ter altas histórias para contar, né? E é bem isso, começa a pensar só naquele resultado, não pensa que é uma mudança para a vida, né? Que é uma mudança de comportamento. E aí,
teve a festinha, teve lá, comeu alguma coisa, saiu da dieta, né, ou parou de fazer a restrição, o teu corpo entende o quê? Ele tá com uma esponja, só esperando ali que você coma, né? Então você ficou tanto tempo restrita que de repente você passa a comer, aquilo faz assim, né? Suga e retém de um jeito. Por quê? Porque ele entende que é um estresse, ele não sabe quando ele vai poder comer novamente. E isso para algumas pessoas é muito ruim, né? Porque a pessoa passa a ter esse efeito rebote ou efeito sanfona, né? Que a gente fala tanto. Então, quem engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso não é bom, principalmente para a saúde, né? Não só Então, daí, gente, para o pessoal que está entrando aqui na live, só lembrando um ponto bem importante que a Marcele está falando, que quanto mais você se restringe, tá? Para de comer, pula a refeição, mais você está acumulando gordura, né? Então, não esqueçam disso. E outra coisa importante que eu queria te perguntar, outra dieta da moda, o low carb. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Cortar carboidrato, né? O carboidrato é inimigo, eu É acho. isso mesmo? É cortar carboidrato? Ó, ótimo que vocês fizeram essa pergunta, tá? Então, a low carb, ela também é uma estratégia nutricional, né? Nós nutricionistas, nós não chamamos essas dietas de dieta, a gente chama de estratégia nutricional, né? O que é uma low carb? Uma low carb, como o próprio nome diz, é uma dieta baixa em carboidrato. Então, é Dieta, baixo, seja, não é cortar o é carboidrato. baixo carboidrato, né? Não é sem carboidrato. Então, isso eu reforço bastante. Não é no carb, né? É uma dieta com menos carboidrato, né? E o que a gente percebe na prática? As pessoas zeram carboidrato. Elas tiram fruta, elas tiram raízes, elas tiram cereais, né? Elas esquecem que o principal combustível do cérebro é glicose. Então, se falta glicose, o que acontece? A gente perde o nosso raciocínio. Então, as pessoas que começam a fazer dieta e que fazem dieta sem carboidrato... Fica até mais burro, não acredito. Fica, exatamente. Ela não consegue se concentrar. A pessoa fica irritada, né? Não sei se vocês já viram alguém que está fazendo dieta sem carboidrato. A pessoa fica irritadíssima. Eu conheço uma pessoa que quando está perto da hora do almoço, o almoço atrasa, fica terrível, insuportável. Olha aí, Acho que eu já estou descobrindo. Você já sabe por quê agora, né? O cérebro dela está precisando de glicose, né? Então, chega aquela hora, é um reloginho. E, de fato, né? As pessoas confundem, elas restringem, elas excluem totalmente, né, um macronutriente. Então, claro, se a gente pensa assim, é possível viver sem pão branco, é possível viver sem açúcar, é possível viver sem macarrão? Claro que é, né? Mas a gente precisa dos legumes, nós precisamos das raízes. Claro que é do ponto de vista nutricional, né? Só que fique claro, mas desde que a gente esteja comendo fruta, esteja comendo cereais integrais, esteja comendo raízes, né? Batata doce, mandioca, inhame, cará, né? Então, esses alimentos, eles são importantes. Aí tem uma outra questão, que é a quantidade. Então, a low carb, ela é uma estratégia que trabalha muito com a quantidade. Então, essa é a vantagem da low carb, né? Agora, infelizmente, a gente vê, inclusive, profissionais da área de saúde que defendem e vendem, né? Aplicam uma low carb que é totalmente restrita, né? A pessoa só fica lá comendo carne, salada, que fica sem fruta, né? A fruta, ela é muito importante. A fruta, ela tem vários minerais, vitaminas, fitoquímicos, que são elementos importantes. Então, a gente não deve fazer uma dieta isenta de carboidrato nunca, tá? Sempre os extremos são ruins, né? Exatamente, os extremos são sempre ruins. Então, mas o quanto de carboidrato é permitido numa low carb? Depende, né? Nós somos pessoas únicas, com necessidades diferentes, então isso precisa ser calculado, né, para cada pessoa. Olha que interessante, por isso que a gente quer até te perguntar, né, o tema da live de hoje. De todas essas aí que a gente vê na internet, né? Qual que é a melhor? Qual que é a melhor dieta, né, para a gente emagrecer, para você que está nos assistindo emagrecer? É verdade. Então essa é uma pergunta ótima, sabe? Quando a gente também, né, como profissional, quando você vai buscar uma atualização, quando você vai fazer um curso, quando você vai ler um artigo, um livro, a gente quer essa resposta, né? Então, qual seria a melhor dieta, então, para emagrecer, que todas as questões seriam resolvidas, né? Mas assim, infelizmente, talvez até alguém, né, tenha entrado na live querendo saber, né? Nossa, inventaram um chá, um super alimento da vez. E na verdade a resposta é sempre a mesma, né? Tanto para o paciente, para as pessoas que perguntam, para a gente também quando está se atualizando.
Não tem um modelo ideal, não tem uma única coisa, não tem um único chá. Tudo faz parte de um contexto, né? Tudo faz parte de uma estratégia. Qual é a melhor estratégia adequada para você, né? Então, o emagrecimento, como a gente falou lá no início, ele depende de muitas variáveis, né? Então, a pessoa precisa, primeiramente, entender qual é o propósito dela quando ela quer emagrecer. Por que ela quer emagrecer? Né? Pôr numa balança, mas o que eu ganho se eu emagrecer? Eu vou ganhar mais autoestima, eu vou ficar mais feliz, vou ficar mais contente, né, com o meu estético, com o meu ser. Eu vou ganhar, assim, porque os meus exames vão melhorar, né? E eu talvez precise tomar menos medicamento ou não tomar medicamento para pressão alta, para diabetes, para colesterol alto. Eu vou ter mais disposição para fazer exercício, para brincar com os filhos, para brincar com os netos. Eu vou poder subir uma escada sem ficar ofegante. Então, entender qual é o propósito, né? Entender que não depende de uma dieta, não depende de um chá, né? De um fitoterápico, não. Né? O emagrecimento, ele é um conjunto de ações, um conjunto de estratégia, que eu falo, claro, né? Vendendo aqui a nutrição, né? 70% é alimentação, com certeza, né? Então a gente vai adequar o tipo de comida, né? Entender, porque cada pessoa traz um universo, cada pessoa traz ali os seus gostos, as suas preferências pessoais, né? Algumas alergias, então tem pessoas que não podem comer determinados alimentos, tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas, por exemplo, que por questões religiosas, culturais, filosóficas, não consomem determinados grupos alimentares, então tudo isso precisa ser respeitado. Então, na verdade, essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta, né? Então, a melhor dieta é aquela que vai te deixar feliz, né? Comendo o que você tem vontade, com equilíbrio, né? E buscando sempre a tua saúde acima de qualquer coisa, né? Essa é a Que minha bonito. resposta. Legal. Gostei. E o acompanhamento profissional é muito importante, né? Aqui até tem um comentário da Lília, Lília, eu não sei se estou falando certo, mas fala: Marci sempre dedicada, querida e extremamente competente. A melhor. Olha. Obrigada. A Lília é minha cliente, eu adoro ela, né? É uma amiga já de longa data. Um beijão para você. E outra coisa que eu queria te perguntar, Márcia, então. Mas tem tanta aí na internet, não dá para pegar uma dessas aí, de repente? Né? O que você acha? O Dr. Google sabe tudo. O que você acha disso, hein? A gente pegar uma dieta da internet e tentar seguir. Será que dá certo? Será que dá certo? Então, a minha resposta é para sempre. Não é uma coisa que eu estou falando hoje aqui na live, né? É uma frase que eu falo sempre. O Google, né, a internet, tem todas as dietas, menos a sua. Tá? Não tem a sua dieta lá. Né? Porque ele não te conhece, a internet não te conhece, não sabe teus horários, não sabe se você come em casa, se você come no trabalho, se você come no restaurante, não sabe se você tem intolerância, se você não tem, se você gosta de um alimento, se você não gosta, se você pode comprar aquilo, se aquilo está acessível. Né? A gente vê assim, que às vezes tem assim, um plano tão elaborado, com tantos ingredientes que a pessoa talvez nem consiga tão facilmente naquele momento, e acaba que as pessoas acabam dificultando algo que é simples. A alimentação saudável, ela é simples. A gente que complica, não precisa complicar, né? E eu sempre falo, desconfie de quem complica. A gente não precisa comprar a farinha X, o chá da tal marca, não. A gente precisa de coisas simples, mas a gente precisa ter constância nas nossas ações, né? Esse é um ponto bom. Eu uma vez escutei, a gente subestima o que a gente consegue no longo prazo, acha, não, mas nunca que eu vou conseguir isso. Consegue. E superestima no curto prazo. Acha que hoje, vou baixar 1 quilo hoje, agora. Não é tanto assim. É aos pouquinhos, né? No final de 1 mês, 2 meses, 6 meses, aí você vê o resultado vem. Isso. E uma coisa que eu queria saber muito, Marciele, então, que conselhos você dá, olha, para a mulherada que está aqui nos acompanhando e quer emagrecer? Que conselho você dá, hein? Então, eu sempre falo assim, respeite, né? De certa forma, celebre as tuas pequenas conquistas, né? Bem isso que o Renato comentou. Então, não traçar uma meta mesmo, né? Então, lembrar lá do propósito, o que eu ganho com isso,
né? Porque isso vai te fazer você se fortalecer quando você, de certa forma, perceber que se você está desviando desse foco. Então, faça uma listinha, né? O que eu ganho se eu alcançar esse meu objetivo, essa minha meta de emagrecer? Vou melhorar minha saúde, vou melhorar minha autoestima e lembrar disso sempre, tá? Fazer pequenas mudanças. Às vezes as pessoas querem mudar todas as refeições. Refeições que talvez ela carrega como hábito de uma vida toda. Então é importante que a gente foque em pequenas mudanças. Por exemplo, mastigar mais. Né? Mas por que mastigação é tão importante? Primeiro, que quanto mais devagar a gente come, quanto mais devagar a gente mastiga, tritura esse alimento, mais facilmente ele vai ser digerido. Então a nossa digestão vai ser melhor, a gente não vai ficar com aquela sensação de estufamento pós-refeição, a absorção dos nutrientes vai ser melhor. E outra, quanto mais devagar a gente come, você vai levar mais tempo para fazer a tua refeição. Então, você vai levar pelo menos 15, 20 minutos para fazer a tua refeição, né? E assim, o nosso cérebro, ele leva uma média de 20 minutos para ele entender que você comeu, que você se alimentou e que ele já pode baixar o limiar da fome. Então, uma pessoa que come muito rápido é uma pessoa que normalmente ela vai comer, né, sem dar aquele intervalo, né? Então, pega lá o garfo e começa a levar o alimento até a boca sem parar. Então, solta os talheres, mastiga, tritura bem. E aí você vai ver que você vai ficar muito satisfeita comendo menos. Isso já pode fazer um super impacto aí positivo, né, nesse momento que você está buscando um resultado. Então, daí mastigar é essencial, né? Essencial. Exatamente. É o tudo primeiro passo. Eficiência, né? Tudo é eficiência. Você tem 1 hora para almoçar, aí você pensa, vou almoçar em 5 minutos, que aí sobra mais tempo. Eu não sei, mas eu tenho essa dificuldade, né? Eu também. Rapaz, parece que a gente tem uma meta, tem que acabar tudo aqui, de comer tudo rápido. E não é assim, né? Calma. Exatamente. Você pode dar? Tem, sim. Então, a mastigação, né? Regra número 1, faça o exercício em casa e vocês vão ver que vai dar certo, tá? Então, mastigação. A segunda dica é hidratação, né? Então, onde você estiver lá, toma água, deixa a garrafinha sempre no teu campo de visão, porque isso vai te estimular a beber mais líquidos. Por que é tão importante? Assim como nós temos lá no nosso cérebro uma região que se chama hipotálamo, que faz o controle da sede, da fome e da saciedade, às vezes a gente acha que está com fome, né? E vai começar a beliscar, e na verdade você está com sede, você está desidratada, né? Então é importantíssimo tomar líquido, tá? Principalmente água. Ou seja, que você falou que já quando tô com sede, significa que já tô desidratada? Exatamente. Então, quando a gente já está naquele estágio da sede, a gente já está pelo menos em torno de 2% do nosso corpo já está desidratado, tá? E aí, quanto de água que eu tenho que tomar? Isso é uma coisa que as pessoas, elas chegam com essa resposta em muitos momentos na ponta da língua. Eu não tomo água, ou eu não consigo tomar os 3 litros de líquido. Eu falei, mas você não precisa tomar 3 litros de líquido, né? Nós somos pessoas diferentes, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, nós devemos levar em consideração a nossa composição corporal, o nosso biotipo. Então, assim, 70% do nosso corpo é composto por líquido. Então, a gente precisa garantir, né, que a gente tem uma boa hidratação tomando 30 ml vezes o nosso peso. Essa é a quantidade... Esse é o nosso peso. Vou até anotar. Anota, faz então a conta aí continha. agora não. Depois você faz a conta. Depois faz a conta, né? Mas para o pessoal de casa aí, anota a dica, né? Então, mastigação, não esqueçam de treinar isso, né? Durante os próximos dias. Vale para as crianças também, Márcia? Vale para as crianças também, porque está sendo levado em consideração a tua composição corporal, né? Então, 30 ml por quilograma de peso. E a fritura, hein? A frequência essa todo dia, essa aí. Será que pode todo dia? Não. Uma vez por semana? Então, fritura. Qual que é a questão da fritura? Né? Claro, ela é saborosíssima, né? Porque você submeteu o alimento numa imersão em gordura e tudo que leva gordura e açúcar fica altamente palatável, altamente saboroso, né? Mas essa imersão de gordura vai fazer com que o valor calórico se eleve em 4 vezes. Tá? Então, assim, um ovo cozido, ele tem em torno de 70, 80 calorias, tá?
Então, quando você frita, você leva em 4 vezes esse valor calórico. Estou falando da fritura de imersão, tá? Mas aí, assim, cada quanto tempo é bom a gente talvez comer alguma fritura, né? Cada, É, cada 10 dias, 15 dias, uma vez por mês? eu recomendo assim, se a pessoa gosta muito, né? Se aquilo é um prazer para ela, né? Então, assim, vai preparar o organismo para isso. Então, na maior parte do tempo, fique vigilante, cuide do que está comendo e coloque a fritura lá eventualmente, quinzenalmente, né? Cada 15 dias pode ser um tempo bem razoável aí, sem comprometer tanto o resultado que você espera, tá? Porque além dessa questão da caloria, né, que de certa forma impacta muito no ganho de peso, a fritura, quando você frita o alimento, você tá modificando a estrutura daquele alimento. E isso faz com que ele passe a ser um agente pró-inflamatório, tá? Por isso que fritura não é só caloria, porque tem gente que fala assim, mas eu gasto bastante caloria, né? Eu faço exercício, o meu dia a dia ele é corrido, enfim. Mas não é só isso, não é só caloria. O impacto que aquela fritura pode causar vai trazer muitos danos que teu corpo não precisa disso, né? Olha só, então, tipo, até para quem malha muito, não é recomendável comer todo dia ou sempre fritura, porque Acho que para ninguém, né? para ninguém. Se é uma coisa que você puder abandonar, melhor. Olha, eu não sabia disso do processo inflamatório, bem interessante mesmo. Oh. E eu tinha escutado assim que o prato tem que ter várias cores, como que é isso? Então isso também, né, faz muito sentido dentro da nutrição, porque as cores dos alimentos, elas representam grupos diferentes dentro da nutrição. Por isso que a gente diz bastante assim, olha, a gente fala muito, né, sobre isso, quanto mais colorida for tua alimentação, mais nutritiva ela é, né? Então, para você saber se você está comendo de maneira saudável e se você está garantindo todos os nutrientes que são importantes, então o ideal é o quê? 5 cores diferentes no prato. Tá? Então, se você coloca lá metade do prato, 50%, você coloca lá uma saladinha, né, com 1 ou 2 variedades de vegetais, você coloca, por exemplo, uma verdurinha cozida, refogada, e você coloca lá uma proteína, que pode ser um ovo, uma carninha magra, um feijãozinho, um arroz, ou uma batata, enfim, uma batata doce, você já garante essas 5 cores. Mas então, não é algo assim tão não é muito difícil fazer isso? Não é muito difícil, né? Então você pode até para otimizar, né? Eu em casa também sou bem aderente do que é prático para a gente, né, otimizar o nosso tempo. Você coloca lá, né, várias verdurinhas para você cozinhar junto, você fazer um refogadinho bem colorido, você pode fazer uma salada bem colorida, com 2, 3 variedades, você pode brincar com as texturas, então você não precisa ter salada só de coisas cruas. Então é até interessante que agora no inverno as pessoas ficam com mais dificuldade de comer verdura crua, né? Coisas geladas e frias. Então faz salada com coisas cozidas ou faz ensopadinho com vários tipos de legumes, mas sempre que você sentar para comer, faça assim um registro, né? Vamos falar em foto agora, né? Não leva o celular para a mesa, mas olha assim, pensa fazer uma foto alimentar, né? Bem visual. Você olha, você namora o teu prato e ele deve ter 5 cores diferentes. Tá? Isso vai garantir que a nutrição, né, tá acontecendo ali quando a gente trabalha com a variedade e com as cores. Aí, imagina agora uma situação. Eu sou uma pessoa que pesquisa como emagrecer rápido na internet. E ignoro tudo isso. Não mastigo, não bebo água. Não Como fritura todo dia? Fritura todo dia, quase. Não tem cor diferente no prato. E aí, será que funciona a dieta? Não. Né? Infelizmente não vai te trazer um resultado que você sustente a longo prazo, né? Que isso é mais importante. Não adianta a gente só pensar, eu vou cuidar da minha alimentação, ou eu vou fazer atividade física, ou vou melhorar lá meus exames, né? E vou ficar cuidando por um período. E depois que você alcança esse resultado, você larga a mão, né? Então, isso já não funciona. Então, imagine se a gente tenta pegar um atalho, né? Tentando só pular a refeição e não cuidar da qualidade do que a gente está comendo, né? O nosso corpo ele é uma máquina que precisa de combustível e esse combustível vem da onde? Vem da alimentação. Então eu falo assim, né, para as pessoas: você pensa lá no teu carro, né? Se você vai pôr um combustível que você não sabe, que você sabe que não tem qualidade, você não vai ter danos,
provavelmente, em algum momento, né? Não vai começar a dar manutenção, né? Homens entendem até melhor esse exemplo do que, né, do Verdade. que Pode eu, ser por que exemplo. na hora, sim, não pareça que não dá nada, Exato. mas depois... Exatamente. Pode ser que na hora não, mas em algum momento essa conta vai chegar. Então, para a gente é a mesma coisa, serve esse mesmo exemplo. Então, se a gente não cuida da qualidade do que a gente está colocando nessa máquina tão perfeita que é o corpo humano, não é agora, né? Talvez assim, na verdade, eu falo que o corpo ele está em constante conexão, ele está nos dando sinais o tempo todo. Tem gente que assim tem muita dor de cabeça, mas ela costuma ter dor de cabeça, né? Isso pode ser alimentação errada, mas ninguém pensa que a alimentação é errada, né? Interessante. Exatamente, porque tem alguns alimentos que são os alimentos pró-inflamatórios, então vão piorar, são gatilhos para enxaqueca, né? Tem pessoas que têm muita dor, né? Mas ela toma anti-inflamatório e tudo certo, né? E aquilo vira algo crônico. E, claro, além das doenças, né? As doenças crônicas que podem surgir e elas acabam ficando ali mais realmente visíveis e perceptíveis depois dos 40, 50 anos, né? Que é onde o nosso corpo já está sofrendo ali o processo de envelhecimento. Então, assim, quanto antes a gente começar, melhor, mas uma coisa eu também reforço, nunca é tarde. Né? Então, se a pessoa já está lá numa faixa etária que acha, não adianta eu fazer exercício agora, não adianta eu mudar os meus hábitos alimentares agora, adianta sim, né? Faz toda a diferença. Muita dica bacana, É hein? verdade. Essa coisa do carro é interessante a comparação, mas assim, a gente pensa, o carro quando começa a dar muito problema, passa para frente. Mas e o nosso corpo vai fazer o quê? Vai ter que levar ele a vida toda, né? Só tem esse carro aqui, A não gente tem só tem um, né? Então tem que cuidar, tem tem que que cuidar. cuidar mesmo. Exatamente. É a casa que nós vivemos, né? A primeira casa que nós vivemos é o nosso próprio corpo, né? Então precisa ser bem cuidado, com certeza. Então, gente, a mulherada aí que está nos assistindo, eu acho que já entendeu por que mesmo você fazendo dieta, você não emagrece. Talvez você não está bebendo a quantidade de água suficiente, talvez você não está mastigando, que é o básico, né? Não tem cores variadas no seu prato. Aqui a Marcela já recomendou pelo menos 5 cores, né? Bem bacana mesmo as dicas. Olha, a gente falou também, né, sobre essas dietas da mono, jejum intermitente, low carb, né? Será que é só cortar carboidrato? Bem bacana mesmo. Agora, Marciele, se você fosse para recomendar algum livro para a gente ler, a gente sempre gosta de deixar essa dica. Qual você recomendaria? Olha, existem assim, muitos livros bacanas, né? Tem muita coisa legal mesmo que pode fazer muita diferença na vida das pessoas, porque tem livros que eles não focam só na alimentação, mas eles focam também na mudança do teu comportamento, então na mudança de hábito. Mas eu tenho 2 aqui que eu até separei, que eu vou mostrar para vocês, que eles fazem muita diferença nessa questão de pensamento, de mudar mesmo o teu comportamento diante de tudo. E, de certa forma, isso vai refletir na alimentação. Então, um deles é esse daqui, Poder do Hábito. Eu conheço esse livro, muito bacana. Ele é muito bom, né? Então, ele vale para tudo mesmo, sabe? Como que você conquista um hábito novo. Então, a gente fala assim, que para você começar a mudar aquela chavinha, né? De mudar o comportamento, de mudar o hábito, você tem que ser persistente por 3 semanas. Então, se eu me propus a cuidar da minha alimentação, eu vou ficar vigilante por 3 semanas. E para eu consolidar esse hábito, vão ser 3 meses. Né? Então, não é um processo rápido. Né? O nosso corpo, o nosso cérebro, por mais inteligente que ele seja, ele talvez sempre vai tentar voltar para aquela zona de conforto. Então, a gente precisa... né? Tem muita persistência, né? E muita consciência daquilo que a gente quer alcançar. Então, esse livro ele é muito bom. E assim, pensando mais aí na questão do emagrecimento, tem um que ele pode ser bem interessante, que é Pense Magro. É esse daqui. Legal, esse daí é... Então, esse também, ele tem dicas bem práticas, assim, né? De como a gente... fazer algumas trocas interessantes na nossa alimentação, né? Como a gente aprende a se comportar, né? Nas atividades sociais. Então, assim, são 2 livros que eu acho que para quem
né, quer aproveitar, gosta de ler e quer ver como que a leitura pode trazer algo positivo que vai influenciar positivamente no emagrecimento, na melhora da qualidade de vida, as minhas dicas, né, para iniciar seriam esses dois. Olha, Que legal. valiosas dicas. Tinha alguém que até tinha perguntado, né, como saber controlar o cérebro para não comer besteira. Olha, eu te dou a dica, leia esses 2 livros. Lê esses 2 livros, Muda esses exatamente. hábitos, muda seu mindset, né? Tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui. Ah, mas que bacana. Puxa, Marcele, muita dica boa mesmo. A gente queria te agradecer, viu? Porque realmente a gente aprendeu muito com você. Então, a melhor dieta para emagrecer, né? A gente já viu claramente qual que é, né? Não é da internet, né? A gente já viu isso. Consulte a Márcia, pergunte, né? Consulte um profissional da sua confiança. Isso. Tem até a Simone Campos aqui que falou, a Márcia é uma excelente profissional. Me auxiliou na melhora alimentar, muito aprendi com o seu apoio. Obrigada, viu, Simone? Aqui ela tá ouvindo. Obrigada mesmo, né? A Simone também é muito querida, muito tempo comigo, né? Essas pessoas acabam que elas se tornam amigas, né? E isso é muito valioso, né? Você vê que você fez diferença na vida das pessoas, né? Isso é bacana. E isso eu também deixo de conselho, sabe? Então não tente fazer nenhuma loucura, não tome nenhum medicamento, porque infelizmente hoje as pessoas acabam tendo um acesso muito fácil, assim, né? Pega na internet, pega com outras pessoas que você não sabe, coisas que não tem nem registro, que não, em muitos momentos não são nem permitidos no Brasil. Tem muita coisa que entra aqui que não tem fiscalização. Então, assim, a gente tem que ter essa noção que a gente precisa buscar um acompanhamento profissional, né? Que essa é a forma mais segura. Tá? Então, não tem atalho, não peguem atalho, né? Desconfie de coisas que prometem resultados mirabolantes e milagrosos, porque não é uma coisa assim tão simples, a gente está falando da tua saúde, né? Isso. Então, gente, bem bacana essas dicas e invistam em você, né? É o melhor investimento que a gente pode fazer. A gente viu que a gente só tem um corpo mesmo, né? Então, a gente tem que cuidar dele, a gente tem que cuidar da nossa saúde. E a gente sabe que vocês querem ficar bonita nas fotos, a gente pode dar uma ajuda também, viu? Não precisa fazer loucura, né? Sim. Aí, se quiser assim um resultado rápido, né? Dá para fazer resolvendo o tratamento da imagem. A longo prazo é bom a gente se cuidar. E eu vejo assim, a gente abordou aqui temas assim, não cometer erros, né? Às vezes a gente está errando muito na alimentação, por isso está gordinho. Mas a alimentação, como você falou, pode ser também uma ferramenta a favor nosso, né? Então, para quem está gestando, pode estar pensando na saúde do feto pela alimentação. Quem é pai, quem é mãe, né? Na saúde dos pequenos também, o que eles vão conseguir também se alimentando bem. Então, ou a gente envelhecer bem, né? A gente pensa sempre, eu tenho que ter uma aposentadoria boa, né? Ganhar muito dinheiro, porque eu vou gastar muito com remédio. Mas por que vai gastar muito com remédio? Então, não, gasta viajando, se divertindo, né? Vem fazendo outras coisas. Verdade. Você pode envelhecer e não gastar com remédio, imagine. Não, verdade. Muito obrigada. Esse deveria ser o propósito de todo mundo, né? É viver muitos anos, mas viver assim, com mobilidade, com qualidade de vida, com independência, com saúde, né? Então, assim, a gente fala sempre, a gente reforça muito, não tem como a gente evitar o envelhecimento. O envelhecimento ele é um processo natural, ele é um processo fisiológico, mas está nas nossas mãos a maneira como a gente vai percorrer, né, todo esse caminho e a maneira como nós vamos envelhecer, né? Então, o que está nas nossas mãos, a gente precisa aplicar, né? Verdade. Poxa, muito valiosas as tuas dicas, Marcela, a gente agradece muito mesmo essa conversa que a gente teve. E vamos ter mais. E vamos ter mais, né, gente? Obrigada. Vamos ter mais, sim. Eu que agradeço, né? Obrigada a todas as pessoas que mandaram perguntas, que participaram, né? Obrigada a vocês pelo convite, né? Espero que a gente faça outras lives, porque nutrição é um assunto muito amplo, não tem como, né, abordar tudo numa única conversa. Mas, né, cuidem de vocês, né? Cuidem da saúde.
né? E qualquer dúvida, né, manda lá no direct, manda lá no Instagram, que eu vou ter um prazer em conhecer vocês e esclarecer as dúvidas. Tem algumas perguntas até que a galera que fez, eu não consegui falar todas, mas a gente vai ter umas próximas lives, gente, aí vamos falar mais um pouquinho. Isso. Eu queria também aproveitar para falar para a galera aí seguir o nosso canal no YouTube, Sempre Seu Fotografia. Tem o nosso Insta também, celeste.renato, ou Sempre Seu Fotografia. Da Marci também, qual que eu tenho, Marci? Fala aí para a galera. Meu é o @marci_mpb, né? O Instagram, tá? Então, siga a Marci também, uma nutricionista maravilhosa aqui na Lapa. Então, olha, muito obrigada mesmo, viu, Marci? E eu até logo, viu? Dá um adeus. Até logo, né? Vamos esperar então aí as próximas, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Até mais. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilha.